Boa tarde. Mais um desses momentos que Deus resolve falar no coração. A gente está dirigindo, a gente para o carro e vamos, seguir a inspiração de Deus. Eu até ia falar dirigindo, porque eu não preciso de muita coisa, mas melhor parar. E aí, a palavra que me veio hoje foi a reflexão que Deus deu hoje, um dos textos, que era a palavra dos terrenos, Que tipo de terreno é você? Se é terra boa, se é terra mais ou menos, Todo mundo conhece essa parábola. Depois, se você quiser, pega lá e lê com calma. Tem várias coisas interessantes ali. A primeira coisa a falar ali é que muitas vezes a pessoa vai lá ler aquilo e acha que você é aquele tipo de terra e acabou, morreu e não tem mais o que fazer. Não. Não é isso que Deus está falando, Deus, na verdade, ali ele está fazendo duas coisas: ensinando uma progressão de vida espiritual, emocional, psíquica, nosso psique, e uma progressão de vida espiritual mais profunda, e você aprender a vir aonde você está e mudar para aquilo que Deus te chama a ser, Só isso já é uma coisa interessante. A primeira coisa ali daquela palavra é que Jesus fala que o semeador, ele passa pela rua e sai semeando. Ele não está preocupado aonde ele está semeando, ele vai jogando. E muitas vezes quem faz esse trabalho para ele somos nós. Nós somos chamados por Deus a semear, a ser esse evangelho vivo para os outros, pregando uma palavra com a vida. Não é só falar, é viver. Vivendo a palavra, e isso a gente está semeando, E nesse semear, Deus vai fazer muitas coisas. Então, às vezes, está sendo em todo outro lugar, em alto da montanha, embaixo, na praia, no colégio, no trabalho, todos os lugares o Senhor passa a semear. Independente quem esteja, independente que tipo de terreno, o que for. O Senhor passa a semear. Nós somos levados a fazer isto, Depois que acontece isso, essa semente cai, quer dizer, essa palavra de Deus cai, essa moção do Espírito Santo cai, essa demonstração de fé cai em algum lugar, e isto provoca alguma coisa. E se provocar alguma coisa, são os tipos de sementes. Provocou esse tipo de semente, vai acontecer o quê? Vai acontecer que essa semente, ela caindo em algum lugar, ela vai produzir frutos. E esse produzir frutos, vai acontecer o seguinte: ela vai cair em um terreno bom, um terreno pedregoso, um terreno cheio de espinhos. Então, qual é o tipo de terreno que você é? Primeiro, notar isto. Que tipo de terreno é? Que tipo de terreno é? Depois que você nota isso, você vai ser chamado a viver uma coisa diferente em cada terreno, porque ali, ao se identificar com um terreno, ele pede que você mude alguma coisa. Se você não é profundo, então, se você não é profundo, então Deus vai te pedir para que você tenha que alterar o seu modo de vida, buscar em oração, em conhecimento, para ser profundo. O outro terreno que é cheio de espinhos, São os cuidados da vida. Eu também gosto de falar que são todos os teus problemas emocionais ou psicológicos que te atrapalham de seguir a Deus ou de ir mais profundo. Tem outro ali que é o terreno raso, que você escuta, mas não vai muito à frente. Tem alegria, E se você prestar atenção, são os tipos de você, como você começou, você escuta, mas não vai muito em frente. Você escutou, vai um pouquinho, mas o terreno ele é pedregoso, ou seja, não vai muito, mas não vai muito, Tem muita dificuldade de ir para frente. Ou se vai um pouquinho mais para frente, tem os problemas da vida, o da emocional, os psicológicos, ou onde você está situado, então você não consegue avançar por causa disso. Então, cada uma desses tipos de terreno tem um cuidado, Quem lida com a terra sabe disso.
Você pode plantar em terreno pedregoso, você pode plantar em terreno não muito profundo, você pode plantar em terreno espinhoso, tudo tem um cuidado. Se você souber trabalhar esta terra, vai dar alguma coisa, né? Então o Senhor te chama a trabalhar nesse terreno para te fazer alguma coisa, né? Para que você passe para a próxima fase. E depois que você passa de fase, que você já está trabalhando, veja que aí ainda assim tem 3 tipos de terreno, né? Aquele que dá 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Quer dizer, mesmo na vida espiritual, quem está andando para valer nela, ainda assim tem camadas e trabalhos diferentes e profundidades diferentes e respostas diferentes. Então temos que descobrir cada um de nós onde é que está, como pode produzir mais até chegar ao máximo, que é o 100 por 1. Fora isso tudo, ele botou nesse texto, incrivelmente, e tem 2 coisas interessantes a mais, né? Então, todo esse texto de terrenos é para onde cai a semente e ela dá algum tipo de fruto, ou seja, todos eles são para o reino de Deus, para todos aqueles que estão no reino e na caminhada. E ele fala de um outro tipo de gente. Quem é o outro tipo de gente? É aqueles que Deus fala para os outros, para eles não entenderem. Ele fala em formas diferentes, em parábolas, em diferentes formas, e as pessoas não entendem o que ele está falando, porque essa palavra não é para elas. Meu Deus, então pessoas são excluídas. Não são pessoas para caminhar com Deus. Quem é? Não pergunta para mim, não sei, não posso dizer. Né? Mas você vê ali que tem 2 tipos, né? Os que têm a semente e os que não têm a semente, os que são para escutar e os que não são para escutar, os que são para entender e os que não são para entender. E mesmo aqueles que têm a semente, recebem a semente, recebem isso tudo, ainda assim às vezes tem dificuldade de entender. E o que o Senhor faz? O que ele faz? Ele chama a parte, como ele pegou os seus apóstolos, os seus amados, como ele chamou os seus bem-aventurados, chama eles à parte e explica como funciona esse mundo espiritual, como se funciona o seguir a Deus, como funciona a oração, como funciona tudo, né? E fala que é para eles que isso tudo é feito. Então, é interessante a gente parar e muitas vezes perceber aquilo que Deus está realmente dizendo. Às vezes a gente pega a palavra ou escuta na missa, já entendi tudo. Será que entendeu? Será que realmente compreendeu o que está ali escrito? Será que a gente realmente está caminhando? Está vendo que aquilo é uma progressão espiritual, uma progressão de caminhada para subir para o Senhor? Ou só está, não, já escutei, eu já sei. A maioria acho que está no já sei. E não entendeu absolutamente nada, né? Então, são sementes que tá na primeira fase, no primeiro terreno, né? Cai pelo caminho, mas não dá, porque, né? Então o Senhor está chamando a gente para caminhar mais profundo, identificar isso, caminhar mais forte e sermos realmente de Deus na forma que Ele quer. Ok? Paz e bem.